E aí, como é que estão as coisas? Estão me ouvindo direitinho? Estão com o Bernoulli aí, gente? Estão me ouvindo direitinho? Deixa eu só ver aqui. O pessoal está com preguiça de falar hoje. Bem, meus amores, localize um quadro que eu pedi que vocês fizessem, tá bom? Sobre aqueles sistemas de produção. Pode ser? Vamos corrigi-los agora. A página do livro eu já compartilho com vocês. Só um segundo. Quem foi que fez? Todo mundo fez? Chegou a fazer? Olha aí, William. Quer começar compartilhando o teu? Mas se você quiser colocar, a gente pode começar pelo seu, William. De boa. Deixa eu abrir aqui o meu, só um segundo. Olha aí. Pode sim, Júlio. Deixa eu ver aqui se eu vejo. Só um minutinho. Deixa eu baixar aqui o do William. Olha aí, rapaz. Jardinagem, descrição, caracterização, vantagem, desvantagem. Muito bem. Gostei de ver. A gente vai corrigindo aos poucos, e aí você vai vendo as informações, tá, William? Que você colocou e tudo, aí você vai resumindo aquilo que você colocou. Mas eu gostei já de embriagado assim, pela breve visão que eu tive. Parece estar muito bacana. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, só um segundo. Página 43 do livro, tá? Vamos lá, o que vocês colocaram sobre a agricultura de jardinagem, gente? Quem que eu gostaria de começar falando aí? O que vocês Eu posso colocaram? falar? Pois não? Eu coloquei que ela é caracterizada, ela está mais presente nas áreas de clima de monções, né? Então, ela está mais presente nas regiões asiáticas. E as principais cultivos é a risicultura, no caso, a produção de arroz, plantio de arroz. Eu não coloquei um tópico, depois eu me arrependi quando eu fui fazer hoje aqui nas turmas presenciais, que eu deveria ter colocado tipo a localização, né? Mas eu acho que na descrição já não já colocaram, já a localização, ou seja, onde é que normalmente esse sistema agrícola é mais cultivado? Vocês colocaram, né, onde vocês? Eu vi até citando aqui, né, na questão da Ásia, da região das monções. Mas é importante porque às vezes tem que ter uma noçãozinha de onde é que é aquele sistema é aplicado. Vocês sabem quais são os dois fatores mais importantes para que um país ou uma região determine esse tipo de sistema agrícola? Entenderam minha pergunta? O que um país precisa ter de características para aderir a uma agricultura de jardinagem? É a questão de poucas terras, mas muitas pessoas para alimentar. Exatamente. Então vamos lá. Ele tem que ter uma pequena extensão territorial e uma grande população, certo? São os dois condicionantes mais importantes para que você tenha esse tipo de agricultura. Vamos pensar aqui num caso, vocês conseguem imaginar algum país que tem essas características? Japão. A China. Japão. É, o Japão. Pois não? Pode falar. China, né? Que você ia falar? Foi? Você ia falar China? Mas eu confundo, mas eu acho que é a China, mas é o Japão. Não sei. Pronto. Vamos pegar aqui o caso. Eu vou falar dos dois, pode ser? No caso do Japão, ele vai ter uma extensão menor que o Piauí. E essa extensão, né, impacta um pouco porque a população do Japão é uma população de 110 milhões de habitantes. Se você colocar isso dentro de um perfil brasileiro, é uma população que não é tão grande, né? É praticamente em torno da metade da população do Brasil. Mas quando você tem uma população desse tamanho em um território pequeno, né, imagine aí que o Japão fosse o Piauí, aí gera problemas, porque você vai ter uma demanda muito alta por serviços agrícolas, produtos agrícolas, e em contrapartida você vai ter
uma necessidade muito grande de produção, né? Então, você tem uma demanda com a produção que você vai ter que atender essa demanda. Então, normalmente eles utilizam essa técnica de jardinagem porque eles terão 6, 4, 5, 8 safras por ano, que vai, de certa forma, amenizar essa questão entre relação entre procura e oferta. Então, países assim. No caso da China, você pode usar como exemplo, muita gente fala assim, não, acho que a China não se aplica e tal, tal. É verdade que a China tem 9 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, a China é maior do que o Brasil, certo? Porém, a China só tem em torno de 11% de suas terras agricultáveis. Em outras palavras, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a China tem 9,5, porém, o Brasil tem 50% de suas terras agricultáveis. Ou seja, mesmo com uma grande extensão territorial, a China não tem terras suficientemente agricultáveis para atender a sua demanda. E aí eles vão precisar de outros países, de outros territórios. Eu acho que eu até cheguei a mencionar ontem qual é o território que a China está focando ultimamente em produção agrícola. Vocês lembram qual é? Vocês lembram onde é que a China está construindo, plantando? Eu tenho quase certeza que eu mencionei na aula de ontem. Ou não? Acho que não. Pronto. É na África. Então a China está. Isso falou isso há umas aulas atrás. Pronto. Então, assim, eles estão investindo maciçamente na África, porque, né, as economias frágeis, investimento. E o grande problema que eles encontraram é que os países africanos não vão ter infraestrutura para recebê-los. Então, o que a China está fazendo? Construindo essa infraestrutura. Porque, né, para você, não adianta você só ter uma terra agricultável, você vai ter que escoar essa produção. Então, ferrovias, né, portos, toda uma logística é necessária para que você consiga escoar a produção. Então, dessa forma, a China hoje está buscando outras terras, né, porque as suas terras não são agricultáveis. Entenderam os dois exemplos que foram dados? Ok? Podemos ir à frente? O que vocês colocaram de vantagem e desvantagem dessa agricultura aqui de jardinagem? Vantagens e desvantagens. Vantagem eu coloquei alta produtividade. Perfeito, né? Você vai ter ali uma alta produtividade associada, né? 6 safras por ano é muita coisa, né, gente? E um ponto negativo? Eu não coloquei. Mas eu sei que tem. Mas eu não coloquei. Alguém sabe me dizer um ponto negativo? Deixa eu olhar aqui para vocês só um segundinho. E aí, um ponto negativo, meus amores. Qual é o grande problema de você ter 8 safras por ano? Se é que isso é um problema na sua visão, mas é um problema. Para quem que é um problema? Já consegue para pensar nisso? No comerciante, que vai ter que vender um produto mais barato, por causa que vai ter maior oferta. O que o William colocou aí, gente? Eu estou na tela compartilhada aqui. Alguém lê para mim? O William colocou elevada presença de mão de obra braçal praticada em pequenas e médias propriedades. Você vai ter uma quantidade muito alta de mão de obra. Inclusive, eu estava tendo uma discussão interessante aqui com a Eduarda sobre o fato de nós considerarmos a agricultura de jardinagem. Será que ela seria um intensivo ou extensivo, né? Aí, sabe, professor, porque eu li na internet que eles consideram o sistema de jardinagem extensivo porque existe um emprego de muita mão de obra. Porque assim, gente, ó, eu vou mostrar aqui a experiência que eu tive. Quando você vai para essas produções urbanas, eles fazem lá, né, os canteirozinhos, colocam alta adubação e plantam. O problema é que não nasce só o que ele cultivou. Então o cara planta, por exemplo, coentro, nasce muito mato ali. Então toda hora ele tem que estar limpando para que cresça só a fruta ou vegetal que ele quer cultivar. Ou, por exemplo, o arroz, no caso da Ásia, né, que eles consomem muito arroz e também uma demanda muito alta. O problema é que não nasce só arroz, vai nascer uma série de outros produtos que você está limpando ali, e isso requer uma grande mão de obra. E ela falou assim, por isso que a internet fala que é extensivo. Porque eu acho que vocês devem lembrar
E se você parar para pensar do ponto de vista de mão de obra, no extensivo você tem muito mais mão de obra do que na máquina. O problema é que a extensão é pequena, então não tem como você colocar uma máquina para colher, para produzir, porque a extensão é pequena. Então você requer uma mão de obra não só para plantar, para cultivar e também para colher. Então desse ponto de vista seria extensivo, vamos dizer. Só que para você ter 8 safras por ano, você tem que ter um conhecimento de solo muito grande. Você pode ter uma larga escala de produção, como adubação química e assim por diante, né, para que você tenha uma alta produtividade. Mas como é praticado por muitas famílias, né, e não existe uma tecnologia muito forte, principalmente na região das monções, como vocês falaram, termina que ela, em muitos aspectos, ela passa a ser mais extensiva, tá? O Ítalo colocou a fertilidade diminui, o solo empobrece os nutrientes, sim. Essa é o grande problema, porque como você usa por demasia o solo, você vai exaurir a capacidade do solo de produzir. No Japão, houve situações já que eles tiveram que rapar o solo porque apodreceu. Tamanho foi o uso daquele solo. E aí você torna ele infértil devido à alta produtividade. O solo, gente, ele tem uma vibe, né, natural de constituição. Ele requer, por exemplo, às vezes um descanso, que eu até falei para vocês, que existe lá na rotação de culturas, que é o pousio, não sei se vocês lembram, que vem de repouso. Deixar o solo em descanso para que os nutrientes sejam recuperados naturalmente. Alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Até o momento, não. Perfeito? Podemos ir para a próxima? Podemos. Bora lá, então. Segunda agricultura, subsistência. O que vocês colocaram aí sobre a agricultura de subsistência? Eu coloquei que a agricultura de subsistência é uma atividade voltada para menor consumo, né? Consumo em menor escala, que geralmente é voltada para abastecimento familiar. E só é vendido quando acontece algum excesso na produção, mas geralmente é no âmbito familiar. Exatamente. Perfeita essa colocação, né? Ela é uma produção mais familiar, como o próprio nome, subsistência, de sobrevivência, né? O cara planta o suficiente para que ele possa consumir. Vocês lembram que nós falamos de uma frase do Boko, né, do Kofi Annan, que foi o secretário-geral da ONU por muitos anos, em que ele falava que a pobreza na cidade era uma pobreza muito mais massacrante que no campo. Vocês lembram dessa frase? A pobreza na cidade ela é muito mais massacrante que no campo. E quando a gente vê assim o atual cenário brasileiro, as imagens que nos chegam, né, de cidades. Vocês viram aquela imagem dos dos lixões, as pessoas pegando lixo no carro de lixo? E vocês viram essas imagens esses dias que chocou toda a população? Não vi as imagens, mas eu ouvi muito sobre isso. Pronto. Alguém sabe me dizer, explicar a frase do Kofi Annan no contexto da agricultura de subsistência? Por que eu poderia dizer que a pobreza no campo ela é uma pobreza menos impactante, vamos assim colocar? Não deixa de ser pobreza, logicamente, mas ela é menos impactante do que na cidade. Eu acho que é porque... Pode falar. Porque você tem maior facilidade para, por exemplo, começar uma agricultura de subsistência ou pegar água de um rio ou alguma coisa assim. O rio não vai ser tão poluído, você vai poder colher frutos de árvores e outras coisas. Então você não vai sofrer muito com a fome, porque muitas pessoas na cidade sofrem. Perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa, Júlia? Era só para falar que eles têm mais facilidade, pelo menos, ao abastecimento próprio, né? Abastecimento. Pois é. Que a cidade não proporciona. Pois não. Laura? Porque na cidade, o seu sustento, ele gira muito em torno do capital. Então, se você não tiver como garantir o seu capital todo mês, ou então todo dia, você não vai ter como se alimentar e nem como garantir o seu bem-estar. Já no campo, você não precisa... Tipo, o campo não gira em torno necessariamente do capital, porque você já encontra tudo que você precisa na própria natureza. Então, tem como você conseguir sobreviver melhor no campo, porque vai estar tudo ao seu dispor. Exatamente. Gostei do raciocínio de vocês, ó. Mas e aí você vai ter um custo de vida também muito mais barato.
né? Uma pessoa que normalmente mora no campo, ela é dona da sua propriedade, mesmo que não seja uma propriedade luxuosa, mas ela é dona do seu pedaço de terra. Ela tem a caça, ela tem a pesca, ela agrega esse valor aí a um cultivo. Então, a ajuda que o governo dá é um complemento, né? E na cidade, basicamente, a ajuda que o governo dá é o tudo, né? E a pessoa na cidade às vezes mora de aluguel, tem uma conta de energia muito mais cara, então o custo de vida é muito mais alto. E no campo, né, Luísa? A Luísa até colocou aí também, muito bom, Luísa, no chat. A agricultura de subsistência permite isso. Então, eles vão usar técnicas bastante tradicionais, é uma característica deles, né? Não vai ter uma elevada produtividade. E normalmente segue as seguintes etapas que foram colocadas aqui, né? Você vai ter a derrubada da mata, desmatamento, normalmente é seguido de queimadas, e se não for bem projetado, isso aqui gera diversos problemas, porque o fogo pode se expandir, né? Normalmente a queimada, gente, ela é feita no período pré-chuva, porque quando a chuva vier, o agricultor ele já tem que estar com o solo pronto, preparado e com plantio. Então, quando ele vai queimar num ambiente pré-chuva, que ainda está seco a vegetação, a queimada pode gerar um problema aí e expandir. Preparo da terra, a aração, que pode ser feito de maneira manual ou com a ajuda de animais, o plantio, né, a colheita, tá certo? Até, né, depois do cultivo, o abandono do solo. Então, lá no campo, né, eu estava lembrando esses dias que eu chamei uma pessoa para fazer um trabalho lá em casa, e eu tenho um quintal muito grande, né, 40 metros, eu acho, de fundo lá. E aí ele olhou assim, ele disse, eita, seu Cleison, aqui eu ia plantar muito milho, eita, mas ia ser bom, milho, feijão. Então, assim, a visão que o cara tem, mesmo num espaço urbano, é que ele vê um terreno, ele tem uma fonte de sustentabilidade. Aí o cara vai lá, pega um milho que ele não consome, ele dá para a galinha, daqui a um tempo, no final de semana, ele já tem uma galinha ali, né, para fazer um aniversário da filha dele, né, tem ali uma cabecinha de gado, às vezes, ou tem um carneiro, né, o carneiro e o bode, eles se dão muito bem, né, que eles se alimentam quase praticamente tudo. E aí ele tem um carneirinho ali, um bode, né? Enfim, o cara vive, ele não vive num luxo, mas ele tem um mínimo às vezes, né? O que na cidade não acontece. As pessoas vão ter que ir para o lixo, né? Eu vi ontem, não sei se vocês viram, a quantidade de assaltos, de roubos por fome aumentou muito no Brasil. Vocês viram isso, a reportagem? O furto da fome, não sei se vocês sabem o que é. O cara entra no supermercado e pega lá um biscoito, 1 quilo de arroz, né? E aí os promotores estavam dizendo que isso aumentou muito, né? Porque são os mecanismos de sobrevivência que no espaço urbano possui. Claro que roubo, é crime, mas o fato de ter, né, a piorada a condição brasileira financeira tem feito com que muitas pessoas tomem certas atitudes, né, que não tomariam em um ambiente de economia estável. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Podemos. Lembro, né? Ela foi até julgada, não, foi julgada em São Paulo. Ela não tinha um histórico bem complicado, né, Luiz? Eu vi a reportagem, o histórico dela não era um histórico bom. Tipo, não era o primeiro crime dela, né? E eu até vi a entrevista dela, né? Meu Deus, uma pessoa que vem na estrutura social totalmente errada, né? E ela roubou um leite condensado, aí o cara perguntou por quê. Ela disse, não é porque eu gosto muito de tomar puro, né? Assim, tipo, de uma inocência que eu fiquei, meu Deus do céu. E ela já tinha um histórico assim, mas quando chegou lá no TJ, né, no Brasília, ela foi libertada por causa da insignificância, né? O valor que ela roubou era R$ 22. E assim, eu realmente não entendo um juiz que vai prender uma pessoa, né, que fez um furto de 30 a 50 reais de comida, sendo que você poderia negociar uma pena alternativa, talvez uma limpeza na loja que ela roubou, que poderia depois até, quem sabe, gerar uma renda fora o roubo que ela teve. Aí o cara pega uma pessoa que roubou 20, 30 reais para comer, coloca no sistema prisional que a gente vai gastar R$ 3.000 por mês. Nem desse ponto de vista existe uma lógica nisso, né? Eu acho que até o cara lá falou que era força de significância disso, né? Alguma coisa do tipo. Enfim, eu falo com toda a sinceridade do mundo. Eu, sendo dono de um comércio desse, eu nem teria permitido que a pessoa tivesse sido presa, sobretudo porque o valor, enfim, né?
É tão insignificante a razão, então, meu Deus do céu, né? Mas vamos lá. Plantation, o que vocês colocaram sobre plantation, meus amores? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar ainda sobre agricultura de subsistência? Uma coisa, Júlia, William, Luísa. Uma vantagem da agricultura de subsistência seria a melhor qualidade dos produtos, já que não é a utilização de agrotóxicos. Perfeito, né? O cara se alimenta muito bem, né? Tem uma longevidade muito maior. A agricultura de subsistência, ela também não exaure tanto o solo, né, William? Porque ela permite um tempo de maturação e se for abandonada e tudo, e se for praticado de uma maneira correta, aquela vegetação vai ser reflorestada. Então, a gente tem, né, vantagens e desvantagens do fator. Mais alguma coisa querem acrescentar? Vamos lá então para a próxima. Plantation, o que vocês colocaram sobre plantation? Eu coloquei que as principais características são o uso de grandes latifúndios e o uso da monocultura. Pronto, então já temos aqui, né, grandes extensões de terra e monocultura. Que outras características o plantation contempla? Trabalho escravo e produção voltada para a metrópole. Perfeito, né, visando a exportação. Perfeito, perfeito. Exatamente. O uso. Assim, eu diria, Luísa, que não seria um uso exacerbado, principalmente no sistema colonial, porque eles tinham uma safra por ano. Porque, como não existia tecnologia para isso, eles não tinham condições de, por exemplo, ter 2 safras com irrigada e tudo mais. Então, assim, eles usavam grandes extensões de terra, mas era aquilo que a terra podia produzir, tá ligado? Eles não davam o pousio, né, o repouso necessário para a terra às vezes e tudo. Mas eu não diria que seria, eu acho que exacerbado é uma palavra muito forte. Tá bom? E aí, vamos lá. O plantation, ele serve a um contexto histórico. Se ele for aplicado hoje, ele ainda é aplicado em alguns contextos. O que mudaria dentro do perfil atual? O que mudaria? O uso de maquinário ao invés da mão de obra escrava? Sim. Não, eu acho que, no caso, como o plantation não é uma agricultura moderna, não tem um alto recurso de capital, eu acho que a mão de obra passa a ser remunerada, mas ainda é muito bem empregada, tá ligado? Não é como acontece na indústria que você vai ter um problema, assim, no sentido de produtividade, entendeu? Assim, então, o que eu digo de imediato é que você vai ter uma mão de obra já remunerada, não tem uma grande remuneração. E, gente, olha, hoje está muito complicado para uma empresa se manter se ela não segue corretamente os protocolos, entende? De trabalho, de coletividade e tudo mais. Sim, sim. É maquinário mais rústico, né, Gisela? Você fala mais, né, tradicional. Então, assim, muda-se essa questão. Ele pode até empregar, mas ele não é moderno. A técnica mesmo de maquinário mais importante é essa aqui, ó. Até porque essas grandes propriedades, esses grandes latifúndios, gente, eles já estão sendo englobados, estão sendo comprados por mega empresas. Então, o cara chega lá num latifúndio e o cara tem só uma produtividade por ano e a terra que vale tipo 100 mil, 200 mil reais, o cara chega, né, uma empresa de grande porte oferece 400 mil, 300 mil. E aí o cara termina vendendo. Então, hoje é muito difícil essas propriedades no estilo do plantation se manter. Só se o país for, de fato, muito, muito subdesenvolvido e não houver um interesse de países grandes ou de empresas grandes em comprar aquele terreno. Porque se o terreno for fértil e puder ter uma alta produtividade, normalmente ele é comprado por grandes empresas. Como acontece no México, como acontece agora a China, que está expandindo seu mercado e comprando, por exemplo, na África. E para tentar escoar a produção de uma maneira mais viável, a China está construindo até ferrovias na África para que as pessoas possam, né, para que eles consigam escoar a produção de uma maneira mais eficaz, já que a África não vai ter a infraestrutura que eles precisam. Verdade, Zé. Então, assim, é muito difícil você encontrar esse sistema plantation hoje, porque hoje eles estão em países muito subdesenvolvidos, né, e tudo mais, como Colômbia e tudo mais,
ou então eles vão sendo comprados por essas empresas multinacionais aí que pegam as terras mais férteis, tá bom? Ok? O que vocês colocaram de vantagem e desvantagem? Alguém quer falar? O que vocês colocaram? Alô, pessoal. Terra. Eu não tenho certeza nessa parte. Grande produção de capital. Como vantagem e desvantagem? Eu diria assim, né, que é baixa produtividade, uma grande desvantagem, né? A mão de obra mal remunerada é uma desvantagem. O pequeno valor agregado de produção é uma desvantagem econômica, né? Ah, como Eu vantagem. coloquei, Diga lá, Júlia. é do plantation, professor? Sim. Eu coloquei como fato negativo a concentração de terras em uma única pessoa, né? Então, os pequenos produtores têm menos acesso a terras. É. Pode ser também, né, uma questão mais social, né? Depende do contexto, né? Muito bem. Isso, porque o problema, Gisela, é que como você não tem uma técnica para ter uma safra, toda vez que você aumenta a tua produção, você tem que desmatar mais, porque a terra é o fator determinante. Então, se eu tenho 10 hectares, para eu duplicar a minha produção, eu tenho que desmatar mais 10 hectares. Eu não consigo, em 10 hectares, ter 2 safras por ano, porque eu não tenho como pagar uma técnica de irrigação. E aí termina sendo um valor muito mais caro, entende? Para o meio ambiente. Você vai ter que desmatar mais para produzir. Professor, Não fala no caso lá dos Estados Unidos, né, William? Pois não? Aí entendi, Luísa. Se e dá um melhor ponto, mesmo. Oi, pois não, Luiz. Júlia, e um aliás. ponto positivo do plantation, eu não coloquei nada, porque eu não... Ponto positivo? É, Dependendo do país, do contexto que você está, você pode gerar emprego, né? Um país como, por exemplo, dentro que você olha dentro de uma ótica de um país colombiano, como essa imagem traz esse trabalhador aqui, ó, você gera um emprego, né? Ele não é bem remunerado, mas numa sociedade subdesenvolvida, existe uma gratidão por parte desse empregado que ele vai ter ali pelo menos uma rendazinha mensal para comprar seus produtos, né? É diferente, por exemplo, do maquinário pesado, um comercial, que você não vai ter emprego, entende? O sistema de plantation, ele ainda gera mais emprego remunerado, desse ponto de vista, né? Porque ele não, às vezes não é um trabalhador formal. Por que é um trabalhador formal? Que ele ganha salário, carteira assinada. Mas o cara participa da colheita, ele ganha um certo benefício ali, né? Então ele tem uma certa renda. Isso pode ser um ponto positivo, tá bom? Vamos para a agricultura comercial e empresarial. E aí, Luiz, você quer começar falando? Você estava falando naquela hora lá sobre... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só olhar aqui. A quantidade de safra... Não. A produção, grande produção de capital, sim. No caso da agricultura empresarial, ela é intensiva ou extensiva, gente? intensiva, E aí, como ela é intensiva, o que vai acontecer? A produtividade vai ser o que? Alta ou baixa? alta. E aí combina mais com o que a Luísa estava falando ali, né? Você consegue, numa mesma terra, por exemplo, mesmo pequena, ter uma produção duplicada. Tipo, em 10 hectares você consegue ter 2 safras por ano. Se eu tiver alteração genética, até 3 safras por ano. Então vai depender muito, né, da produtividade, ela ser bastante significativa. Mais alguma vantagem vocês colocaram aí? Melhor aproveitamento do solo? Sim, melhor aproveitamento do solo. Mais alguma? Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Assim, dependendo do contexto, você vai colocar isso aí, né? Porque quando a gente fala de vantagem, né?
Quando falar de característica, sim, né? Porque a característica ela vai ter um alto emprego de capital, uso de maquinário, uma intensidade muito grande na produção. O trabalhador, né, William, ele é formal, ele tem que ter carteira assinada, tem uma estrutura de empresa, né? Você pega um caso do exemplo ali, vamos pegar um exemplo aqui no sul do Piauí, o cara tem uma produção de soja, aí toda semana ele manda lá o cara lá, um ônibus na cidade, pega os trabalhadores da segunda-feira de manhã, leva então para o campo, eles plantam, trabalham, carteira assinada, lá eles têm refeitório, têm dormitórios, passam a semana lá na produção, e quando da sexta-feira à tarde, ele leva de novo para a cidade para que as pessoas voltem para suas casas. Então, é uma estrutura totalmente bem, vamos dizer, bem alicerçada. Sim, investimento em pesquisas também. O uso de transgênico, por exemplo, é muito caro. Você criar um alimento que consiga uma maturação mais rápida, um limão maior, mais doce, com mais água. Então vai depender muito do que você quer e não é qualquer lugar que você vai encontrar essa mão de obra para trabalhar com esse nível tecnológico, tá, Gisela? Sim, o desmatamento tem sido realmente um dos destaques muito fortes, né? Tá certo? Eu diria também que o grande problema disso, gente, é principalmente o fato de você ter um monopólio em muitas partes. Então, imagine o caso mexicano, para eu dar um exemplo de desvantagem. Grande parte dos solos férteis do México estão sob o poder de empresas dos Estados Unidos. E o fato de estar sob o poder dos Estados Unidos, eles atendem o mercado dos Estados Unidos. E muitos produtos que são comercializados no México não ficam lá. O México vai ter que importar. E quando ele importa, o que acontece com o custo desse produto? Se torna mais caro. No Brasil, existe um problema clássico, né? Por exemplo, ó, o produtor de soja do Brasil, o produtor e tal, eles recebem muito subsídio do governo, em grande parte. Então, o cara vai comprar lá um trator de 1.300.000, paga 1 milhão porque tem isenção lá no tal. Aí tem isenção tal, empréstimos baixos. Só que tem que se pensar no retorno que esses empresários têm. Então, tipo assim, por exemplo, se você delimitar, criar projetos de lei para que 20% da produção, 30% da produção fique no país. Porque se você pega uma ótica de mercado em que o dólar está altíssimo, é muito mais vantajoso para a empresa vender no exterior do que no mercado nacional. Então, saber regulamentar isso, trazer de volta, né, os subsídios que são investidos nesse setor. Então, importar alimentos é sempre mais caro do que utilizar o do próprio território. Uhum. Pode ser também do ponto de vista social. Vamos para a agricultura orgânica. A agricultura orgânica, gente, ela vai ter que características aí? Vamos lá? Na agricultura orgânica, que características nós poderíamos apontar? Visa a sustentabilidade. Então, ela sempre ela preconiza o uso de técnicas com manejo natural. Então, quase não tem utilização de agrotóxicos e é só isso mesmo. Depois vai para vantagem e desvantagem. Ele vai colocar aqui uma série de coisas, ó. Tá vendo aqui, ó, nessa página? Proteção natural, biológica, intervenção mecanizada com mais cuidado, adubação mais natural, uma técnica mais conservacionista, sem usar agrotóxico, né? Uma pecuária mais respeitosa, enfim. Ele só fala de vantagem e desvantagem, mas uma desvantagem que você pode acrescentar, gente, é o maior desmatamento. Porque no cultivo orgânico você tem que esperar a maturação natural. Então, o cara que tinha uma terra que tinha 2 safras por ano, em um cultivo orgânico, se a maturação for um pouco maior, pode chegar a ter só uma safra por ano. Então, ele vai perder uma safra. Para ele ter um aumento de produtividade, ele vai ter que desmatar mais. Então, aumentou o desmatamento nos últimos anos, sobretudo com essa demanda maior por produtos orgânicos. Você tem que esperar a maturação desse alimento, tá bom? Com certeza, né? O custo da produção, que não é barato, ele vai ser passado para o consumidor. Pessoal, alguém lê para mim, por favor, esse aqui, ó, para explicar. No Brasil, considera-se a agricultura familiar aquela que ocorre em pequenas propriedades, com no máximo 4 módulos fiscais, que variam do tamanho dependendo da localização, nas quais a produção, gestão, administração e venda dos produtos são realizadas pelos membros de uma mesma família, com no máximo
2 trabalhadores assalariados permanentes e cuja base de sustentação da renda familiar tem origem nas atividades econômicas vinculadas ao próprio empreendimento. Pronto. Eu pedi que você lesse, querida, porque existe um conceito legal, quando eu falo legal em lei, para nós considerarmos o que é de fato uma propriedade familiar. Então, primeiro ele vai considerar que tem que ter 4 módulos fiscais. Módulos fiscais é a unidade de medida do campo. E ela é variável de região para região. É como se um módulo fiscal tivesse que dar garantia de sustentabilidade a uma família pequena. A terra tem que produzir o suficiente para sustentar uma família. Em um ambiente seco, em um ambiente com solos inférteis, eu preciso de uma terra maior. Em um ambiente de solo fértil, eu preciso de um tamanho menor. Então, esse módulo fiscal ele vai variar de região por região. E a lei diz, tem que ter até 4 módulos. Segundo, tem que ter toda a produção controlada pela família, da produção à venda. E eles podem ter até 2 trabalhadores assalariados. Essa é uma produção familiar. Então, quando o cara vai pegar um empréstimo, alguma coisa no banco, ele tem que estar dentro dessas lógicas. Ah, professor, mas será que isso impacta muito? Se você observar aqui nesse gráfico, ó, 23% de toda a produção no Brasil advém, né, dessa produção familiar. E provoca a formação de 10 milhões de empregos. Então, não é um trabalho que seja desvalorizado. 80% da mandioca, 69% do abacaxi, 48% da banana, 48% do café, feijão, 42%. Para dar um exemplo do que eu estou colocando aqui. Hoje você tem esses cafés gourmets, você já viu no supermercado? O café gourmet, ele normalmente imagina o seguinte, ó. Imagina que o cara cultiva café, várias famílias têm cultivo de café, e aí uma empresa como Santa Clara, enfim, né? Uma empresa diz assim, olha, eu vou comprar o café dessas famílias. Então você mantém a estrutura familiar de produção, dentro do que a lei diz ser familiar, e você compra o café para industrializar o café, né? Torrar, fazer todo o processamento para venda. E isso gera, né, uma produtividade interessante, porque as famílias mantêm essa estrutura familiar e vendem esse café para a empresa que vai industrializar e comercializar esse produto, com uma qualidade normalmente bem melhor, porque o cultivo familiar normalmente tende a ser um cultivo menos nocivo ao meio ambiente e também menos impactante. Tudo bem? Só para encerrar, gente, para não ficar quebrado, o cultivo urbano, normalmente ele é aplicado em áreas de mais difícil acesso, como, por exemplo, debaixo dessas linhas de transmissão de energia, quando tem uma transmissão de energia muito forte, tipo torre de energia elétrica, eles cultivam debaixo porque não dá para construir casas. E os produtos são produtos tipo de fácil perecividade, tipo coentro, cheiro verde, o que mais, gente? Brócolis, alface. Então, eles cultivam normalmente debaixo desses locais. O ruim é porque eles são muito mal remunerados. Requer um grande mão de obra, porque você vai ter uma adubação muito forte. Tem uma elevada safra, porém, normalmente, quando um supermercado desse compra esses produtos, ele paga um valor bem inferior, né, do que se esperaria, vamos assim dizer, por um produto desse. Tudo bem, meus amores? Podemos encerrar por aqui? Podemos. Aí amanhã nós falamos sobre estrutura fundiária. Professor, Oi. desculpa, mas essa má remuneração foi para a agricultura familiar, né? Uhum. Sim. Agora, tu fala da maior produção, tu fala da questão urbana ou da agricultura familiar, Júlia? Da agricultura familiar. Sim, qual é a O pergunta? ponto negativo. Ah, Ponto negativo. Um dos pontos negativos. Deixa eu ver aqui num contexto de produtividade. Então, assim, eu não creio que tenha eles não vão conseguir exaurir os solos porque eles não vão ter uma produtividade tão excessiva. Eu realmente não consigo ver assim, uma grande desvantagem, pelo menos perceptível nesse caso. Alguém chegou a colocar? Eu particularmente acho que a agricultura familiar é uma agricultura bastante viável, até porque a família cuida da terra, né? Porque a pequena propriedade dele vai ter um cultivo mais interessante. Eu acho um dos cultivos mais sustentáveis que existe, viu, Júlia? Desse ponto de vista aí. Tá bom? Um abraço, meus amores. Tchau, professor. Não precisa colocar desvantagem nesse caso. A não ser que você ache que algo mereça seu destaque, tá bom?
Um abraço, meus amores.